Abra a tua Bíblia, por favor, em 2 Reis, capítulo de número 5. 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4. Aliás, do versículo 1 ao versículo 3. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 3. Coloquei o tema dessa mensagem de canal de cura. Diz assim a minha tradução: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Amém? Assente-se, por favor. Jesus disse, não é? No mundo teríamos, mas ele também disse: tem de bom? Porque eu venci o mundo. Você sabe o que Deus pode fazer através da tua dor? Você sabe o que Deus pode fazer através da tua experiência ruim? Você sabe o que Deus pode fazer através de um testemunho de superação? Você sabe o que Deus pode fazer depois de um vendaval? Você sabe o que Deus pode fazer depois de uma traição, depois de uma queda? Você sabe o que Deus pode fazer depois de uma doença, depois de uma ausência, depois de um abandono? Você sabe o que Deus pode fazer depois de uma cruz, depois de espinhos? Deus pode fazer um canal de milagres. Amém? No mundo nós teremos aflições, nós não entendemos muitas coisas, mas quando você olha para Deus, há um novo começo. Quando você olha para Deus, há uma nova oportunidade. Quando você lê a palavra de Deus, principalmente quando você está passando por momentos de aflição, você vai encontrar respostas específicas. Você vai encontrar um canal ali para que você possa ter esperança. Você vai encontrar uma estratégia através do testemunho de alguém, para que você tenha um caminho a traçar e para que você também seja curado. E para que você seja um canal para pessoas que estão sofrendo, possam também encontrar um caminho. Esse milagre operado no general do exército da Síria mostra a graça de Deus a quem o procura. E esse general tinha o que era chamado de lepra. Para que você entenda melhor, qualquer doença de pele rosa ou rosada que não houvesse cura, naquela época seria considerado lepra. Não indica como propriamente o que conhecemos como hanseníase hoje apenas, porque até a palavra lepra, ela entrou em desuso, pois é uma palavra carregada de discriminação. Mas esse homem general, um homem que a Bíblia mesmo descreve como um homem valente, um herói de guerra, e dependendo da sua tradução, homem valoroso, com tantas investidas militares de sucesso, ele era alguém que tinha uma enfermidade que naquele momento não tinha cura. E a respeito disso, ele veste a sua armadura, ele vence, ele volta para casa e a lepra continua ali como um espinho na carne. A lepra não esmorece. Ele continua as batalhas, ele toca a sua vida, mas a doença continua avançando. E o problema estava ali, não respeitando se ele era uma pessoa digna, não respeitando se ele era uma pessoa de valor, se ele era um chefe do exército, um homem vitorioso de guerra. Era um problema grave, era uma condenação, era algo constrangedor.
gerando aflição, gerando desconforto, insegurança, como se tivesse algo escondido, como se tivesse algo, como um ponto de interrogação que questionava todas as coisas da vida daquele homem. Um dia, tropas da Síria saem em missão, uma peleja, uma batalha, e invadem a terra de Israel, invade a terra dos profetas, invade a terra da fé, a terra dos milagres, a terra da aliança, invadem a terra onde Deus se manifesta. Eles invadiram essa terra, e eu não vou romantizar essa história, para que você entenda a realidade. Tropas invadem Israel, passam a mão em uma menina, capturam uma menina e a levam para fora de Israel. Não tem como romantizar isso, porque a guerra é a maior expressão do inimigo na terra. E falando aqui, parece resumidamente tão simples, mas se você parar para pensar, quando você ouve sobre a dor de alguém, tem todo um histórico muito difícil. Ela é uma menina, então se ela é uma menina, ela deve ter ou 12 anos ou menos de 12 anos. Mas ela é arrancada de casa e com certeza ela grita, com certeza ela apanha. Pois qual a menina que é sequestrada e não tem uma reação de desespero? Nessa hora os brinquedos ficam para trás, talvez uma boneca de pano, eu não sei. Nessa hora não adianta a mãe dela gritar, talvez a mãe dela foi morta. Ela pode chorar, ela pode clamar, mas não tem jeito. Arrancaram essa menina da terra dela, arrancaram essa menina da mesa dela, da família dela. E toda vez que você escuta alguém que superou alguma doença, alguém que superou algum abandono, você escuta algo muito resumido. Mas foram dias de cuidado, foram dias de choro, foram noites de tratamento, foram N situações para que aquela pessoa pudesse contar aquilo. E chegando lá, a Bíblia diz que entregaram essa menina como um brinde, como um presente à esposa do chefe do exército chamado Naamã, como uma lembrança de viagem. E dizem: trouxe para você, trouxe para te servir. Na cabeça do general da Síria, eu prendi essa menina. Na mente de Deus, é ela que vai prender você, meu amigo. Eu separei e vou passar para você 18 pontos aqui. É isso mesmo que você ouviu. 18 pontos que me chamou a atenção sobre isso, porque Deus quer chamar a tua atenção sobre ser canal. Se nós pudéssemos ver, o primeiro ponto, se nós pudéssemos ver o processo que nós estamos passando hoje na nossa vida, na ótica de Deus, nós iríamos começar a glorificar mais, a nos alegrar mais, porque tem uma finalidade o processo que nós passamos. Pois todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. É o que está escrito. Quantos dias chorou? Quantas madrugadas ela urrou querendo a sua mãe? Chorou querendo o seu pai, querendo os seus irmãos, amigos, o quarto dela, talvez a casa dela, as roupas dela. Nós não entendemos os processos, mas eles nos fazem ser mais fortes para a finalidade de Deus. Segundo ponto, essa menina, ela vai precisar curar um conflito interno antes de abrir a sua boca. Quantas pessoas você conhece que não foram curadas e vivem abrindo a sua boca e machucando outras pessoas? Até pregadores que usam o altar para destilar veneno sobre pessoas. Ficou evidente que essa menina, para vencer, precisou vencer conflitos internos que outras pessoas fortes talvez ainda não venceram ou se autoconsideram fortes. Deus livrou a menina quando guardou a menina de coisas piores. Deus protegeu a menina daquele sequestro, de coisas piores. Ela vai ter que desenvolver, antes de tudo, uma maturidade
que nós precisamos desenvolver para que possamos abrir a nossa boca. Porque nós vamos ser provados sempre. Você conhece aquela mãe que sempre machuca os filhos? Aquele marido que sempre machuca a esposa? Aquela esposa que é uma tortura para o marido? Aquelas pessoas que vivem machucando uns aos outros com palavras, com securas? Pois bem, nós nunca vamos nos livrar de palavras difíceis ou de pessoas que também falam coisas para a gente. Mas nós vamos precisar estar bem tratados dentro de nós para entender o que essa pessoa faz ou fala, o limite que você dá, e se você escolhe as palavras dessa pessoa ou escolhe as palavras boas de alguém e de Cristo. Terceiro ponto: quando Deus não fizer por mim, Ele vai fazer através de mim. Se eu entender isso. Quando Deus não fizer por mim, Ele vai fazer através de mim. Quando eu entender isso. Por que Ele não me livrou disso? Eu não sei. Por que Ele não me curou disso? Eu não sei. Por que o filho morreu? Eu não sei. Por que a doença venceu aquele parente? Eu orei tanto, eu não sei. Porque mesmo com todos os esforços, o casamento sucumbiu? Eu não sei. Por que Deus permitiu aquela tragédia? Eu não sei. Por que Deus permitiu uma crise? Eu não sei. Eu sei que quando Deus não fizer por mim, Ele pode fazer através de mim. Pode fazer através de mim. Eu lembro quando eu estava internado, e para quem não sabe, eu tenho o meu pulmão direito, 80% dele não funciona. Ele é cheio de fibrose, né, que é uma cicatriz, tuberculose muito severa que eu tive. E aí existem alguns nódulos gelatinosos ali que eu tenho que acompanhar todo ano. E o pulmão tem um pedaço dele que é vitrificado, que é segundo o cirurgião torácico me descreveu, vitrificado. Mas eu já orei por pessoas e pessoas foram 100% curadas. Essas 3 pessoas e elas foram totalmente curadas. Mas por que Deus não me curou? Eu não sei. Eu não sei. Eu sei que se Ele não fizer por mim, Ele pode fazer através de mim. Eu vivo bem, respirando, eu corro, eu fortificar meu pulmão, meu coração, mais. E graças a Deus por isso. Deus sabe de tudo. Quarto ponto. Mas uma coisa que eu sei: o que Ele deixa de fazer por mim não altera quem Ele é. Ele tem poder para fazer. Simplesmente assim. Você pensa que aquela garotinha não conhecia o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você acha que ela não conhecia o Salmo 46? Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É lógico que ela conhecia. Mas a maturidade quinto ponto, a maturidade eu não sei porque Ele não fez, mas Ele tem poder para fazer. Aí ela começa a fazer os seus afazeres, ela lava, ela cozinha, ela limpa. Eu não sei qual eram os afazeres daquela menina, mas ela está sendo curada ali por Deus. Ele não fez por mim, mas Ele faz. Eu sei lá de o porquê que eu estou aqui, de o porquê que eu estou nesse hospital como eu estava, mas eu orei por 7 pessoas ali, e aquelas pessoas foram curadas. Assim como também Ananias não entendeu o porquê quando Deus chamou ele para ir na rua que se chama direita. Mas Deus olha para ele e fala para ele: Ananias, Atos 9,16, eu é que sei o quanto deves padecer pelo meu nome. Assim como Paulo poderia não entender no início o porquê que, de uma forma inocente, ele foi parar preso. Mas na verdade, foi para que em algemas as pessoas naquele presídio, aquele carcereiro, uma igreja começasse através daquele carcereiro, um homenzinho chamado Onésimo fosse liberto, fosse curado, transformado e voltado para o seu senhor Filemão, como alguém que antes era inútil, agora útil.
Deus sabe de todas as coisas. Por que Ele não se manifestou na hora que eu gritei? Por que Ele não se manifestou? Por quê? Eu não sei qual o serviço que poderia estar executando no momento, mas ela tinha a informação que o patrão dela era leproso. E quem que era esse indivíduo? Esse indivíduo era nada mais, nada menos do que o responsável por ela estar longe de casa. Esse indivíduo era o responsável por ela não estar na sua terra. Ele era o responsável por ela ter sido saqueada, prejudicada. O responsável por ela estar longe da família, de casa, dos amigos, da sua mãe, do seu pai. E é comum qualquer um querer que sofra quem lhe trouxe sofrimento. É comum. Ela tem uma dor, a dor de ser arrancada, a dor de ser injustiçada, escravizada, ingratificada, porque ela serve quem a machucou. Presta atenção, 6º ponto. Quem não é maduro faz um altar para a dor. Você conhece pessoas que já fizeram um altar para a dor? Tem gente que venera a dor. Venera a dor. Simplesmente assim. Jesus sabia disso. Por isso perguntou para aquele homem que estava parado ali em frente ao tanque de Betesda: você quer ser curado? Porque tem gente que não quer ser curado. Ô pastor, isso é loucura. Tem gente que usa a dor para alcançar os meios. Não, eu quero ficar vivendo o INSS. Não, eu quero ficar com essa fratura exposta aqui, cheia de arame fincado, porque daí as pessoas me dão dinheiro na rua. Eu já vi jovens apelarem. Eu lembro uma jovem que ela foi acompanhada algumas vezes, passou por psicólogo, psicoterapeuta. E uma das coisas que destruiu a cabeça daquela jovem foi movimentos políticos em universidades. Aquela jovem se centralizou tanto no eu e uns discursos doentios, porque é um absurdo algumas coisas, que ela começava a dizer que ela tinha isso ou aquilo, e uma psicóloga perguntou para ela: olha, talvez você tenha 1 grau de bipolaridade. Para quê? Em casa a moça, eu lembro um dia que a moça, os pais reclamando, a moça não puxava a descarga, e o pai e a mãe chamando a atenção, e ela gritou: vocês não sabem que eu sou bipolar? E começava a fazer textão em redes sociais sobre a dificuldade de ser uma pessoa bipolar e coisa e tal. Eu achei interessante o comentário de um rapaz de uma comunidade terapêutica, que ele disse: engraçado, lá na cadeia não tem nenhum bipolar, lá na cadeia não tem nenhum esquizofrênico, não tem nenhum nada. Não é que não tem, é que você não pode ser fraco, você não pode se apoiar em algumas coisas, e algumas pessoas se apoiam na sua dor como mimados, para serem malandros e tantas coisas assim. Por incrível que pareça, Jesus Cristo perguntou para aquele homem: você quer ser curado? E o homem respondeu sim. Jesus um dia chegou e perguntou para um homem ali: o que você quer que eu faça por você? O cara era mendigo, estava ali pedindo ajuda. O que você quer que eu faça por você? E o homem poderia ter pedido: olha, eu quero um prato de comida, eu quero um corotinho, força de expressão, tá, gente? Mas ele disse: eu quero ver. Pessoas que talvez você acompanha, que passaram por uma série de coisas, que se aproveitam disso, usam como desculpa por preguiça, por cobiça, usam por malandragem, até por inveja. Olha, meu irmão, um dia uma moça foi incentivada por sua mãe a ir ao encontro da sua família, e ela confidenciou. Eu achei isso muito forte, mas ela confidenciou que ela ia usar a sua dor, né? Enfim, o seu trauma, a sua dor,
ela iria usar isso para ela não ir. E ela ia dizer que ela não estava bem. Mas ela não estava não indo porque ela não estava bem. Ela estava usando isso para não poder ir na família. Ela usou isso para não ir para o culto. Porque quando é conveniente, ela vai. Quando quer alguma. Agora, quando não é conveniente, aí ela usa a sua dor como um altar de desculpas. É verdade. Uma moça rodeada de pais que a amam, de pessoas que querem ajudar, bens, chamava o pastor para ir lá, a pastora para ir lá, e acha que todo mundo está ali simplesmente para servir. Quanto que vale a hora de um pastor? Me perguntaram esse tempo atrás. Quanto que vale a hora de um pastor? E eu só respondi assim, bem, quanto que vale a tua família? Porque pastor está em todo momento que a situação apertou, seja fúnebre, seja casamento, seja o que for, vai chamar. Pastor estuda, pastor de verdade, estuda anos, faz uma faculdade para servir melhor, faz cursos de teologia para servir melhor, vive nesse campo de batalha todos os dias, intercede os nomes na oração todos os dias, vive, nega os lazeres, nega muitas vezes o descanso para isso. Quanto que vale se você for profissionalizar isso? Então, não é colocado preço. E aí você serve pessoas assim. Mas existem pessoas que você pode servir 10 vezes. O dia que você fala, se você quiser, eu estou na igreja, venha no culto, você não presta mais. Simplesmente você não presta mais. 7º ponto. Essa menina, ela agiu diferente. Ela agiu muito diferente. E todo campeão conhece a dor, mas aprendeu a lidar com a dor. O 7º ponto. Essa menina pode ter pensado, eu não sou escrava da minha dor, eu sou serva da minha missão. E a nossa dor, ela pode vir em forma de orgulho. A nossa dor, ela pode vir em forma de dureza, de ciúme, de inveja, de qualquer sentimento que você identifique isso, sendo honesto com você mesmo. Eu não sou escravo da minha dor, eu sou servo da minha missão. Irmão, você é forte. A sua missão, ela é maior do que a sua dor. A minha e a sua missão, ela é maior do que a sua timidez. O que te governa não é a tua dor, o que tem que te governar é a tua missão. Não seja governado pelo abuso que você sofreu. Não seja governado pela traição que você recebeu. Não seja governado pela depressão que você está vivendo, porque todo dia ela convida você a não sair da cama. Todo dia ela ameaça você a não ter iniciativas na tua vida, para que você se esconda, para que você tenha discursos de desculpa, de que as pessoas não colaboram, de que não adianta. Todo dia, meu irmão, a dívida tenta te destruir, te sufocar, mas você precisa entender e levantar, porque a missão é maior, ela é maior do que a dor, a missão é maior do que o sofrimento. E essa menina forte, ela controla a sua dor, e ela coloca a missão acima disso tudo. E no 8º ponto eu aprendo que isso separa as pessoas maduras das pessoas imaturas. Você sabe o que é um pai de família maduro, né? Ele está cansado, como diz a música do Chiru Missioneiro, corpo todo esgualepado, mas ele vai trabalhar. Ele vai colocar a depressão de lado, a tristeza de lado, o desânimo de lado, o sono de lado. Ele vai colocar uma série de coisas de lado, dor nas costas, seja o que for. Por quê? Para trazer iogurte para a geladeira das crianças, para trazer honra e testemunho para sua mãe, honrar pai e mãe, para na prática, não é resumir em poesia não, mas na prática dizer para sua esposa que ele a ama.
E a sua esposa da mesma forma. Da mesma forma. A esposa madura, da mesma forma, ela coloca muita coisa que lhe confronta de lado. Porque a alegria da sua família, a felicidade da sua família, depende também das suas palavras. Depende também do seu aconchego. Depende também do seu incentivo. Agora aquela que só fica assim, virando o olho para cima e falando parada essa dor ainda, né? Essa menina já havia entendido que era uma missionária. Nessa hora, tudo faz sentido. É uma hora você vai entender por que você passou por tanta coisa, né? Agora eu sei porque que eu gritei, ninguém me socorreu. Agora eu sei, eu lembro até hoje, quando eu fui para a minha primeira série na escola, isso foi em 1990. Eu mudei em 88, ou foi 89 que foi a primeira série, foi no ano que inaugurou lá a escola Moradias do Ribeirão. Não sei se foi 90 ou 91, acho que foi 90. E eu lembro que na porta da escola tinha crianças que pulavam de medo, crianças que gritavam e tudo mais, e os pais segurando. E minha mãe olhou para mim e falou assim: ainda bem que você não é assim, né? Eu falei: não, eu já estava bem adestrado. E ela falou: quando você sair eu vou estar aqui, tá? Então, hoje e amanhã eu vou estar aqui. Amanhã você vem sozinho, vai sozinho. Tá bom. Eu vou estar em casa te esperando. E é isso aí. Mas tinha crianças que pulavam. E mesmo assim, o pai e a mãe que quiser que o filho amadureça, filho pode: mãe, deixa eu ficar dormindo. Me dê 2 motivos aí. Deixa eu ficar dormindo, mãe. Negativo, rapaz, você já tem 40 anos. Mãe, deixa eu descansar mais um pouco. Vai para a escola, vai para a faculdade. Teu boletim é o teu salário. Se você não cuidar do teu boletim, como que vai ser a tua vida financeira? A gente sempre acha que vai dar tempo para algumas coisas. E quando está numa altura da vida, você descobre que não dá tempo. Ou você começa hoje, ou você vai acordar depois dos 30 anos, cheio de frustrações da vida. E vai ser daquelas pessoas que ficam toda hora assim, ó. Toda hora. E Deus nos educa, né, meus irmãos? Você vai espernear, vai dizer para Deus: mas eu não quero, Deus, por que eu estou passando por isso? E parece que o silêncio, ele é ensurdecedor. Vai chegar um dia que tudo vai fazer sentido. Vai chegar um dia que você vai agradecer muito o teu pai e a tua mãe por ter acordado você cedo sempre e por uma série de coisas na tua vida. Agora eu entendi porque que eu casei com tal pessoa, agora eu entendi porque que não deu certo aquele emprego, mas deu certo o outro. Agora eu entendi porque que eu tive que superar tantas coisas assim, porque que eu passei por isso. E a Bíblia diz que aquela menina vai chamar aquela mulher e vai dar informações poderosas àquela mulher. Ela diz assim: quem me dera o meu Senhor fosse na minha terra e ele encontrasse ali o profeta, porque ele seria curado. 9º ponto, meu irmão, você tem um endereço. Você tem o endereço da cura. Porque todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Precisa ter a ousadia de dar o endereço. Quantas pessoas você orou por elas impondo as mãos essa semana? Quantas pessoas você convidou a ir a um culto essa semana? Quantas pessoas você colocou as mãos e orou por ela e essa pessoa foi liberta de um espírito maligno esse ano? Quantas pessoas você colocou as mãos e essa pessoa estava com alguma enfermidade, ou você simplesmente orou e ela estava com alguma enfermidade e a enfermidade lhe deixou? Jesus Cristo disse que isso é um sinal para um cristão, e estes sinais seguirão aqueles que me seguem. Ele deixou bem claro. Faz quanto tempo que alguém não aceita Jesus através da sua vida?
Faz quanto tempo? Que o evangelho é só ter uma vida religiosa apenas. Meu irmão, você tem o endereço. Você tem o endereço. Deus confiou a você informações preciosíssimas do céu. A Bíblia diz que a mulher chega e conta para o seu marido. E o marido vai então até o rei da Síria. Uma menina influenciando reuniões de generais e reis. Você está entendendo quem que é você? Versículo 4, né? Rei, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Ela está aqui, mas ela não é daqui. E algumas pessoas não entenderam o seu lugar ainda. Começando com o jeito de falar, começando com a roupa que se veste, começando com a forma com que responde às provocações. Algumas pessoas ainda não entenderam que não são daqui. Assim como aquela menina estava na Síria servindo, mas não era de lá. Há poderosos que respeitam pessoas muito simples. Porque um trabalhador próspero, ele reconhece um trabalho de qualidade. Alguém de poder reconhece aonde tem poder. E um dia um centurião chega para Jesus e fala: Senhor, um centurião, um homem responsável por 100 soldados. Ele chega para Jesus e ele fala: Senhor, eu sei o que é poder, eu sei o que é autoridade, porque eu digo para o meu soldado vai, e ele vai, eu digo vem, e ele vem. Eu sei o que é autoridade, e eu sei que o Senhor tem autoridade, porque se o Senhor falar uma palavra, eu sei que ele pode ser curado. E esse homem ouviu aquela criança, ele foi até o rei. A unção de Deus é bem presente ali. Naamã respeitou aquela menina e o rei também. Então a Bíblia diz que o rei enviou uma carta para o rei de Israel, Ben-Hadad, filho de Acabe. O rei pede para que o outro rei envie de alguma forma o profeta ou a cura. E aí aquele rei de Israel, desinformado, filho de uma cria desrespeitosa que foi o rei Acabe. Você sabe quem que foi o rei Acabe? Ele foi o marido de quem? Jezabel. Então que referência esse rei Ben-Hadad ele tinha, não é? Mas ele toma uma atitude confusa. Meu irmão, na Síria, o religioso profeta, ele era funcionário do rei, isso na Síria. Mas Israel não. Israel, profeta de verdade, não era funcionário de rei de jeito nenhum. Esse rei então, de Israel, Ben-Hadad, ele fica preocupado, ele acha informação, ele fala: agora só faltava essa. O rei da Síria achando uma desculpa para guerrear contra a gente. Ele leu e ele ficou nervoso. O rei de Israel não sabe que havia profeta como Eliseu em Israel. Agora a menina tinha uma informação poderosa que o rei de Israel não tinha. Gente em Israel não conhece o Deus de Israel. Você já ouviu falar ou já percebeu talvez em lugares, em situações, em universidades, em trabalhos, várias situações acontecendo, e daqui a pouco você decide orar por alguém, ou você descobre, você toma uma atitude, e depois você descobre que ali no meio sempre teve um cristão agente secreto, escondido, que não tem atitude nenhuma, que não sabe o poder de Deus, que não confia no nome de Jesus, que não é capaz de abrir a boca e evangelizar, testemunhar o que Deus fez na sua vida em um momento oportuno, não é capaz de fazer nada. 11º ponto: alguém que anda com Deus tem responsabilidade do que fala. Naamã vai até o profeta, vamos dizer aqui de uma força de expressão, com $100.000 em presentes. Chega na porta próximo onde está o profeta,
o qual manda alguém avisar que o general precisava ser curado pelo profeta. Eliseu nem abriu a porta da onde ele estava e manda um recado através de um mensageiro. Meu irmão, o profeta era gente boa. O profeta era gente boa. Não é que ele é grosso, não estúpido, não. O profeta conhecia Deus, e Deus também queria tratar com o coração de Naamã. Deus queria tratar com o coração de Naamã. Você pode ser juiz, você pode ser presidente, você pode ser quem for, mas na igreja nós somos ovelhas de um rebanho. E Deus vai tratar com a gente, e Deus não vai nos mimar, mas Deus vai tratar no nosso orgulho, e nós precisamos entender isso muitas vezes, sobre se sujeitar a Deus, como está escrito na carta. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele ao seu tempo vos exaltará. O profeta era gente boa, mas Deus queria tratar com Naamã. Deus quer tratar com a gente. Não são algumas pessoas que são resistentes, mas é Deus que quer tratar com a gente. Esse é um dos segredos da gente não ficar chateado. Como assim, pastor? Meu irmão, o que Deus envia para mim, o que Deus permite chegar até mim, foi Ele que permitiu. O que Ele não permite chegar até mim, Ele não permitiu. Aí você fica culpando pessoas, a pessoa tem dinheiro para me ajudar, tem pessoa que, olha, bastava fazer assim, que a situação resolveria. Meu irmão, se você tem o coração ligado a Deus, uma oração ligada a Deus, Deus surpreende você. Ele levanta pessoas, Ele coloca pessoas na hora certa, Ele muda situações, porque a glória é dEle, e nós dependemos dEle. 12º ponto, há pessoas que Deus usa para corrigir o orgulho interno da gente. Deus sabe como combater qualquer sintoma de orgulho, que foi o mesmo sintoma de orgulho que fez com que Satanás caísse. Eliseu, que nem abriu a porta, fala para um mensageiro dizer a Naamã para ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Você conhece já a fama desse rio, que na época era um rio um tanto peculiar, sujo talvez, pequeno, não era um rio grande, não era um rio esplendoroso. E ele diz que Naamã vai ser restaurado. Naamã saiu chutando pedra, né? Força de expressão. E ele vai revelar uma coisa que é muito perigosa e penitente na nossa vida, chamada fantasia. Fantasia. Já ouviu falar de crente aleluiado? Crente noia? Crente paranoia? Crente aleluiado, que acha que as coisas todas têm que ser, não pastor, eu quero uma oração, mas eu quero aquelas orações de bate-pé, aquela oração de berro. Pastor, eu sei que Deus vai fazer, mas olha pastor, um anjo de 15 asas, quando aparecer para mim assim, com fogo nos olhos, o nariz assim, saindo pena, aí eu vou dizer, eis-me aqui Senhor, para o seu chamado. O crente fantasioso. E às vezes Deus chama a gente para fazer algo muito simples na obra dele, na casa dele. Deus nos chama para fazer algo simples. E a pessoa questiona: eu, Mister Capacidade, eu, que estudei nas maiores escolas, chefe do exército, eu. 13º ponto, cuidado. Porque quando fantasiamos o que pensamos ser o ideal, nós podemos acabar nos afastando do milagre. Pequenas chaves abrem grandes portas. Eu pensei que ele iria sair e se colocar de em pé diante de mim. Eu achei que seria assim. Quem precisa de milagre, meu irmão, não precisa de fantasia, precisa de realidade. Nem tudo que a gente idealiza é saudável. Você lembra? Isso durou até o início dos anos 2000, mais ou menos, até o final dos anos 90. Tinha aqueles filmes, aqueles desenhos, aqueles livros que dizia assim no final: e eles se casaram e viveram felizes para sempre. Daí você casou. Só que a história terminou ali.
E aquele homem, super-homem, quem vai tratar com orgulho daquele homem? Lembrando você que o super-homem não casou com a Mulher Maravilha, viu? Ele casou com Lois Lane. Ele não casou com a mulher macho, não. Ele casou com a mulher que vai tratar com o orgulho dele sendo mulher, sendo sensível. E sendo uma mulher valente. E que coloca o super-homem nos pés dela ali, em força de expressão. E aí, meu irmão, e aí? Você vai reparar que aquela mulher, o orgulho dela foi tratado através daquele homem também. Felizes para sempre é uma decisão diária, porque não existe nenhum relacionamento fácil. E depois, numa altura, você pensa: ainda bem que ele não desistiu de mim, ainda bem que ela não desistiu de mim, ainda bem que nesse frio eu tenho quem abraçar, ainda bem que eu tenho um pé quente ali para encostar o pé frio, ainda bem que você vai vendo uma coisa ou outra, alguém cuida de você quando você está com aquele nariz tapado, alguém leva sopa para você, alguém faz cafuné nessa cabeça rabugenta. Ainda bem. Mas quando você começa a fantasiar algumas coisas, porque eu quero ser empresário, meu irmão, empresário é um perfil. Não, eu não quero trabalhar para patrão nenhum, ninguém fica mandando em mim. Meu irmão, o cliente é pior que patrão. E você se ilude às vezes achando que não, eu não quero ficar preso a um horário. Um autônomo, ele vive em função disso, onde ele está. Então a gente não pode fantasiar: quando eu tiver 18 anos, eu não vejo a hora de eu ter 18 anos, porque daí eu não preciso prestar conta de onde eu estou, o que eu estou fazendo. Você vai prestar conta pro resto da tua vida e as coisas só vão aumentando. Não vejo a hora de eu me aposentar, porque eu não preciso mais trabalhar e coisa e tal. Meu irmão, isso faz parte da dignidade de uma pessoa. E a Bíblia não fala de aposentadoria, a Bíblia fala de renovo. Só mudam as formas. Para de fantasiar algumas coisas, pelo amor de Deus, ou fantasiar tudo. Para de fantasiar. Quem precisa de milagre não pode ficar fantasiando, né? É realidade. Algumas vezes Deus quer superar as nossas expectativas, e outras Deus quer frustrar para tirar os nossos olhos do método e colocar os nossos olhos em Deus. O método ele pode mudar, mas Deus é imutável. Eu pensei que o profeta ficaria em pé, que me receberia. O profeta ligado a Deus segue as ordens de Deus. Aí chega um servo e o confronta com respeito: Senhor, se o profeta falasse para o senhor algo mais difícil, o senhor não teria feito? Agora ele pediu um negócio simples para você, por que você não faz? 14º ponto: algumas pessoas Deus coloca na nossa vida para nos confrontar. Todo libertador financeiro, por exemplo, ele vai ser confrontado e às vezes odiado no início. Pior hipocrisia é você ouvir sobre vida, é você ouvir sobre eternidade e você não ouvir sobre finanças. Eu nunca vi pessoas que confiaram ofertas e dízimo no altar de Deus piorarem a sua vida. Eu já vi muitos gananciosos que, em troca de ganância, pelas mesmas pessoas em altares gananciosos, teriam uma vida desastrosa. Isso eu já vi. Agora, dizer que dízimo não é bíblico, que oferta não é bíblico e fantasiar isso, não é bíblico. Dízimo não é um mandamento, é um princípio, e é um princípio bíblico. E Jesus Cristo mesmo disse no Novo Testamento: deve fazer essas coisas sem ocultar outras coisas. Ele mesmo corrigindo os sacerdotes ali. O evangelho vai continuar. A igreja existia antes de eu estar na igreja, antes de você estar na igreja. Ela vai continuar. Deus vai suprir, Deus vai suprir. Mas como é que está a minha vida? Eu vou levar 1 centavo das minhas finanças? Não. Mas aquilo que eu ligo no céu será ligado na terra. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida de que tudo que Deus me permitiu ter é para a extensão do reino dele,
para a qualidade da minha vida e da obra dele. E tem muitas pessoas que chegam na igreja e Deus os abençoa e depois de um tempo esquece de Deus ou da obra dele financeiramente. Dizem que ama a Jesus, mas eu amo a minha esposa. Por acaso ela está vestida igual Chita? Não. Ela veste da forma como eu me visto, isso é, da mesma qualidade que eu posso me vestir financeiramente, eu quero que ela se vista. Por quê? Porque tudo aquilo a quem eu amo, eu quero ter aliança financeira, eu quero abençoar. Agora dizem que ama a Jesus e não tem aliança financeira, tem que repensar sobre isso. Pode ter certeza sobre o que eu estou falando. Algumas pessoas, Deus coloca na nossa vida para nos confrontar, para nos libertar, em várias áreas, em várias situações. Como esse homem chegou para Neemias e o confrontou de algo simples, corrigiu a rota daquele homem. 15º ponto, mergulhou 1, 2, 3, 4, 6 vezes, e ainda nada, porque Deus quer que fechemos um ciclo da obediência. A obediência. Meu irmão, só essa semana, fala abertamente, 3 pessoas falaram: pastor, pode contar comigo, faz lá contra o material de construção. E eu fiz. E não acertaram. E mais uma vez, eu fui e acertei, mais uma vez eu vou lá e acerto. Palavra. Palavra. Da mesma forma, sobre o que funciona na igreja, da mesma forma, sobre o que funciona na vida de pessoas. Prometeu? Tem a palavra. Não é ir até o número 6. Você quer ser abençoado na tua vida? Esse homem era um herói, mas ele tinha uma doença. Ele era uma pessoa de valor, mas tinha algo nele que precisava ser tratado. 16º ponto. Não adianta exigir melhora de Deus enquanto você não cumpre o propósito da palavra dele. Na 7ª vez, a sua pele se tornou como uma pele de criança, a Bíblia diz. E o milagre é assim, a mudança é assim, é de uma hora para outra. É de uma hora para outra que aparece alguém na tua vida e você começa a namorar. É de uma hora para outra que a boa notícia chega, de uma hora para outra que a casa própria aparece a oportunidade. É de uma hora para outra que aparece para você a carteira de motorista e o carro, porque dirigir sem carteira é crime. Aquilo é o porte de arma. É de uma hora para outra que as coisas acontecem e aparecem. Por isso precisa estar na posição. Você não tinha nem família e agora tem uma família para você lutar a favor dela. Você não tinha nem profissão e agora você tem profissão para lutar por ela. Você não tinha nem empresa e agora tem algo para você lutar por isso. Não tinha nem ministério, nada, e agora Deus quer usar você como canal, não é? 17º ponto. Naamã recebe a pele de uma criança, que tipifica uma nova oportunidade. Ele recebe a pele de uma criança, que significa uma nova vida, uma nova oportunidade. Deus deu uma nova oportunidade para Naamã, e nós estamos recebendo uma nova oportunidade para ser canal de Deus, uma nova oportunidade de perdoar, de dizer o quanto nós amamos Jesus, perdoando de verdade, uma oportunidade de sarar quem nos feriu, uma oportunidade de sermos maduros e não cairmos nos mesmos erros. Você precisa de uma nova oportunidade na tua vida? Naamã desceu as águas e nasceu de novo. Até quando você vai ficar dizendo que é Jesus, dizendo que quer ser salvo em Cristo Jesus e não desce as águas do batismo? Até quando? Até quando você não quer encerrar um ciclo e começar outro ciclo? Até quando você vai ficar enrolando de conhecer a palavra de Deus para dar razão à palavra de Deus? Não, eu não conheço muitas coisas de Bíblia. Até quando você vai fugir disso, culpando a ignorância disso? Até quando?
Naamã desceu as águas, nasceu de novo. Ele estava condenado, ele estava podre, e ele recebeu uma nova vida. Coragem, humildade, porque Deus quer usar essa dor para curar, e você terá que ser um canal limpo, porque aqui na terra estrangeira tem dor, mas aqui na terra estrangeira tem profeta, aqui na terra estrangeira tem saudade, mas aqui na terra estrangeira tem milagre, aqui na terra estrangeira tem tristeza, mas aqui na terra estrangeira também tem perdão, e perdão de verdade. Amém? 18º ponto. Hoje eu quero convidá-lo a recuperar a identidade da tua terra. Eu quero convidá-lo a recuperar a missão da tua terra. Eu quero convidá-lo a amar almas. Eu quero convidá-lo, desafiá-lo a dizer a alguém, como Naamã, por exemplo, que Deus quer curá-lo, que Deus quer fazer naquela vida, e você vai vir representar essa pessoa hoje, e você vai colocar o nome dessa pessoa no altar, e na semana que vem, meu irmão, você vai convidar essa pessoa para ouvir a palavra de Deus, porque você é essa menina, você é essa criança que teve que aprender a lidar com a dor, confiar ela nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que usa seja o que for para curar alguém, assim como Cristo enfrentou os espinhos, enfrentou a cruz, para que nós pudéssemos ter uma nova vida. De alguma forma essa dor me trouxe até o Evangelho, de alguma forma o sofrimento me trouxe até a Cristo, porque Ele mesmo disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Conhecei de mim que sou manso e humilde, e acharei descanso para a vossa alma. Deus quer usar você nessa terra estrangeira, na vida de alguém, e você e eu precisamos sempre amar almas. Amar almas. Se quisermos ter sintonia com Cristo, precisamos amar almas, porque Ele disse isso para Pedro: você me ama, Pedro? Sim, Senhor. E na terceira vez: você me ama mesmo? O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu te amo, então cuida do que é meu. Cuida do que é meu. Em outras palavras, olha, quando você era mais moço, cingis a ti mesmo, você fazia, você cuidava só de você, das suas coisas, mas agora você vai ter que deixar essa timidez de lado, esses lazeres, excesso de lado. Você vai ter que entender o que é missão. Você vai ter que negar esse orgulho aí, você vai ter que negar esse comodismo, você vai ter que negar uma série de coisas, porque não tem como você estar ligado à cabeça sem estar ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja. Igreja espiritual mas aqui também é um CNPJ que presta conta à sociedade como testemunho. E nós precisamos testemunhar, precisamos agregar, nós precisamos, meu irmão, levar pessoas a Jesus, nós precisamos levar a cura de Jesus, nós precisamos levar a palavra de Deus para sarar corações, nós precisamos contestar o que esse mal está falando que é verdade. Olha o nível que chegou até nessa. Eu não assisti a abertura da Copa, das Olimpíadas, mas eu vi nos noticiários o que estão fazendo, zombando do cristianismo. Por quê? Porque a maioria de nós está de boca fechada. A maioria de nós está covarde mediante aos desafios que estão se apresentando. Se 12 homens o Senhor usou para mudar o mundo, o que está acontecendo com mais de 4 bilhões de pessoas no mundo que dizem que são cristãos? O que está acontecendo? Talvez seremos a última geração que prega o Evangelho, eu não sei, mas o mundo globalizado está sendo preparado para a vinda do anticristo e, antes de tudo, para a vinda de Cristo. E aí, qual é a verdade dentro de mim, dentro de você?
Ah, mas eu estou cheio de dores, eu estou cheio de sonhos, eu estou cheio de vontades minhas, eu tenho os meus objetivos nessa vida, eu tenho os meus sonhos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E Jesus disse: você quer ser meu? Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Seja curado dessa tua dor através da missão que Deus tem confiado na sua vida. E viva o evangelho prático. Se você acha que você vive o evangelho prático, você nunca vai mudar. O evangelho prático é um evangelho de autonegação, sempre, sempre e sempre. Cismas atrapalham o evangelho. Orgulho atrapalha o evangelho. Conforto não é pecado, mas nós temos que tomar cuidado, porque o conforto tem estragado a missão de muita gente. Deus enviou você a alguém que está com a vida apodrecendo, e você precisa ser sarado dessa dor para levar o evangelho dessa pessoa. Você precisa ser sarado dessa timidez para levar o evangelho a essa pessoa. Você precisa ser sarado dessa limitação para levar o evangelho a essa pessoa. Se coloque em pé em nome de Jesus. Deus quer usar a sua vida. Deus vai usar a sua vida. Amém? Deus vai usar as tuas mãos. Deus vai usar a tua oração. Deus vai usar as tuas palavras. Porque a única coisa que Deus escolheu precisar é a tua voz, são as tuas mãos, o que Ele escolheu precisar. Entenda isso, que Deus vai colocando você na vida de pessoas. Qual é a tua dor e qual é a tua missão? Coloca a mão no teu peito assim. Eu queria que você fechasse os teus olhos onde você está. E enquanto eu estou pregando, enquanto eu estive pregando, Deus mostrou alguém na tua mente. Deus mostrou alguém o qual você precisa orar e testemunhar sobre a cura dele. Deus colocou alguém na tua mente, alguém que está com a vida podre e não reconhece, alguém que está com a vida abatida, doendo, e você não contou talvez nem o testemunho ainda. Deus mostrou na sua mente, e você nesse momento de oração, você vai apresentar o nome dessa pessoa para Deus, e Deus já vai enviar os teus anjos lá. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, já estará fazendo a obra. Deus quer usar a tua vida, meu irmão. Deus quer usar a tua vida, minha irmã. Ele ouve a tua oração. Você é essa pessoa que vai abrir essa boca e Deus vai te usar para curar a vida de alguém. Porque você é um missionário, você é uma missionária, meu irmão. Você não é impostor, não. Deus chamou você. E aonde você está, mesmo sendo estrangeiro, será terra de milagre, será terra de testemunhos. Não seja aqueles crentes espanados, religiosos, que só escutam mais uma mensagem, porque Deus quer usar você. Deus já está usando você. Nós vamos interceder agora por esses nomes que você tem falado. Durante a semana você vai trazer esses nomes, até esses pedidos de oração aqui, ó. Vai trazer até aqui à frente durante a semana, ou hoje mesmo depois do culto. E no próximo domingo nós também vamos orar. No próximo domingo, meu irmão, você vai convidar essa pessoa para estar aqui, e você estará aqui. Deus é fiel, cumpra a sua palavra. Deus é fiel, renove a sua vida, as suas atitudes. Vamos orar. Deus poderoso e santo, eis aqui a tua igreja, eis aqui o povo que foi liberto pelo Senhor, povo que foi curado pelo Senhor. Eis aqui um povo estrangeiro que sofreu muitas dores, padeceu muitas frustrações e sofrimentos, mas de alguma forma está aqui hoje, apresentando, além das suas dores diante do Senhor, além dos seus medos, das suas frustrações, causas dolorosas que lhe provocam sobre o tipo próprio de perdão, que não é o teu tipo de perdão. Essas pessoas que estão aqui hoje, Pai, todos nós estamos aqui para apresentar esses nomes diante do Senhor, esses nomes que o Senhor os amou antes de estarem no ventre das suas mães,
esses nomes que o Senhor projetou, sonhou e colocou como um propósito de vida o seu nascimento, mas que por algum motivo estão distantes do Senhor. Alcança esse homem, alcança essa mulher, alcança poderosamente, meu Deus, para que haja milagre, para que haja cura, para que haja paixão pela tua palavra, para que haja sede pelo teu evangelho, de alguma forma, Deus Todo-Poderoso e Fiel. Usa essas mãos que intercedem, usa essas palavras desse homem e desta mulher, para desligar todo mal, desligar toda obra maligna, desligar todo intento maligno, desligar, Pai, todo projeto satânico, e ligar a tua cura, ligar a conversão, ligar a transformação, ligar a vida, ligar, Pai, ao milagre. Mostra os Naamãs, usa, meu Deus, os teus profetas, e em nome de Jesus Cristo, nós ligamos aos céus, apresentando estes nomes, apresentando essas pessoas, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante do Senhor, e nós te agradecemos pela tua fidelidade, e por esses milagres, em nome de Jesus Cristo, e todos digam amém.